Crianças, hoje a história está muito legal. E olha só, o título dessa história é Davi é ungido rei. E sabe onde ela tá? Aqui, ó, na Bíblia. E sabe em qual livro tá? Em 1 Samuel, capítulo 16. E crianças, todo mundo sabe já o que eu vou falar. Então repita comigo. Tudo que está na Bíblia é verdade. Muito bem, isso aí. Então, se tudo que está na Bíblia é verdade, toda essa história que a gente vai contar aqui é verdade. E olha só, como que começa essa história? Toda história começa pelo início. E olha só, vocês lembram que tinha um rei nessa época? E qual era o nome desse rei? Saul. E tinha um profeta também que era Samuel. E crianças, Saul, naquela época, ele sabia que ele estava com Deus por conta do profeta, que ele tinha intimidade com Deus. E tudo que Deus falava, esse profeta falava para o rei fazer. E ali ele sabia que estava na presença de Deus. Mas aconteceu algo terrível. E crianças, Saul começou a fazer coisas que não agradavam a Deus. Ele começou a desobedecer. E aí Samuel começou e foi embora. Ele não estava mais perto de Saul. Então, cada vez mais, até o dia da sua morte, Saul fez coisas terríveis e não estava fazendo mais o que Deus permitia, o que Deus mandava, o que era certo. E crianças, Saul fazia cada dia mais coisas feias. Mas crianças, vocês acham que Deus errou em escolher Saul como rei? Boa pergunta, não é mesmo? Deus não erra e ele não falhou em escolher Saul como rei. Vocês sabiam que lá atrás, antes mesmo das estrelas estarem nos céus, Deus já sabia o que ia acontecer hoje e também o que aconteceria na época de Saul? Sim, Deus já sabia de tudo. Então, crianças, Deus deu uma missão para Samuel. Deus disse para Samuel o seguinte: até quando você vai ficar triste por causa de Saul? Eu já até rejeitei como rei de Israel. Já escolhi um novo rei. Encha o chifre com óleo e vá até Belém, para a casa de um homem chamado Jessé. Leve um novilho e convide Jessé e seus filhos para um banquete. Então Samuel disse o seguinte: Senhor, Saul vai me matar se eu ungir outro rei. Mas, crianças, mesmo assim, Samuel obedeceu ao Senhor e foi até Belém para encontrar Jessé e seus filhos. E crianças, Samuel estava chegando até Belém e ele encontrou com Jessé e ele pediu para ver seus filhos, porque Deus tinha dado uma ordem para Samuel em que o novo rei seria escolhido pelos filhos, seria um dos filhos de Jessé. Então, logo Samuel olhou Eliabe, um homem alto, qualidades que está escrito lá em 1 Samuel 16, que Eliabe era um homem alto e de boa aparência. Mas Deus falou para Samuel: não é este. Então Samuel perguntou: você tem mais filhos, Jessé? E aí Jessé: sim, eu tenho. E aí ele foi apresentando os seus filhos, mas Deus ia confirmando que não era este, nem este, nem este, nem este, nem este. Crianças, Jessé tinha quantos filhos? 8. E quantos eles já tinham visto? Ele tinha visto? 7. Então Samuel pergunta para Jessé o seguinte: você tem mais algum filho? E aí Jessé falou assim: sim, eu tenho, mas ele está lá no pasto cuidando das ovelhas. E aí Samuel pede: então busque ele para mim, por favor. E aí pedem para trazer Davi, que estava no pasto cuidando das ovelhas, crianças. Davi estava no pasto
e ele cuidava muito bem das ovelhas. Deixa eu falar uma coisa legal para vocês. Características de Davi. Davi era ruivo, cabelo ruivo, ele era ruivo e ele tinha uma boa aparência e olhos bonitos, bons olhos. Então, Davi chegando até perto de seu pai Jessé, junto com Samuel, Deus confirma no coração de Samuel e fala: é este. E aí, crianças, Davi, ele é ungido rei. Então, Samuel cumpre aquilo que Deus pediu. Vocês sabiam que para ser ungido rei, ele tinha que pegar um chifre com óleo e derramar em cima da cabeça de Davi? Sim, ele fez isso. Ele pegou o chifre, derramou o óleo em cima da sua cabeça e ele foi ungido rei. Vocês sabiam com quantos anos Davi foi ungido rei? 16 anos. Davi era um jovem, ele era novinho, mas vocês sabem com quantos anos Davi começou o seu reinado? Com 30. Ele passou vários anos aprendendo no pasto. Crianças, e algumas qualidades de Davi: ele era corajoso, ele era obediente, ele fazia as coisas lá no pasto e ninguém via ele, então ninguém reconhecia o trabalho dele, ele não tinha uma valorização lá sozinho no pasto. Então, e outra qualidade, acho que é uma das mais importantes, lá no pasto, sozinho, ele tinha um amigo e ele fez amizade sincera com Deus. E crianças, tem uma coisa muito importante que lá em Atos 13 fala, que é o seguinte: que ele encontrou um homem segundo o seu coração. E crianças, Deus queria um homem para governar, para reinar, que não tivesse força ou que era só de boa aparência. Não, Deus queria um rei segundo o seu coração, um homem de coração. E era isso que Davi tinha. Davi tinha um coração temente a Deus. E crianças, Deus cuidou da vida de Davi durante esses 14 anos até chegar no seu reinado. E crianças, essa história não para por aqui. E Saul pediu para Jessé, pai de Davi, que mandasse Davi, porque Davi era um músico, ele tocava o quê? Harpa, isso, para que Davi tocasse harpa e trabalhasse para Saul como escudeiro e músico. Então, crianças, por 14 anos, Davi foi escudeiro e músico. Ali ele aprendeu a ser obediente ao seu líder, obediente ao seu pai. Então, Davi tinha um coração temente a Deus. Então, crianças, nós devemos sempre ter um coração sensível para aquilo que Deus quer na nossa vida. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus, muito obrigado por essa história, onde a gente aprende que nós devemos ter um coração temente a Ti, obediente a Ti, Deus, e que a cada dia mais a gente possa ter esse coração e que a Sua palavra seja viva na nossa vida todos os dias e que essa história a gente possa ter ela em mente e todo esse aprendizado a gente possa guardar no nosso coração. Em nome de Jesus, amém!